Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à disciplina de parasitologia. Sou professora Clênia Batista. Vocês concordam com a gravação e posterior publicação dessa gravação no meu canal do YouTube? Sim. Ok, meninas. Eu vou pedir para vocês desligarem o microfone de vocês. E aí, quando vocês precisarem falar alguma coisa, no Teams, né, para quem não é familiarizado ainda, tem um bonequinho, uma carinha com a mãozinha assim levantada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo enxergar esse bonequinho? Então, esse bonequinho, quem quiser perguntar alguma coisa, vocês podem... Assim, geralmente é quando tem mais pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Vocês clicam nele, aí vai ter a opçãozinha da mãozinha assim. Aí vocês clicam e ela aparece para mim. Mas durante a aula, se tiver alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone também e perguntar, certo? Não fiquem só no bonequinho não, porque o bonequinho não fica aparecendo, a mãozinha não fica aparecendo toda hora para mim, principalmente quando eu tô com a tela cheia aqui nos slides. Certinho? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não? Então vamos lá. A disciplina de parasitologia, para quem já teve outras disciplinas comigo, é uma das disciplinas que eu mais gosto, tá? De ministrar a aula. Porque eu, como bióloga, né, tem mais a ver com a minha formação e é uma das áreas da biologia que eu gosto muito de trabalhar, que envolve a área de saúde. Então, para as meninas novatas, eu sou bióloga, tá? Não sou enfermeira, como a maioria dos professores que vocês vão ter, que inclusive foram formados pela Santa Emília, né? Como a professora Lenilde, que é a coordenadora do curso de vocês. Eu sou bióloga formada pela UFPB, como vocês podem ver aí na minha tela de apresentação, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, meninas, eu tinha uma dinâmica diferente para fazer nessa primeira aula, porque seria presencial, mas aí a gente deixa para um outro momento. Mas eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem por parasitologia. E aí, quem... Nesse momento, como a pergunta é para todas, vocês podem levantar a mãozinha. Tá, Erivanei. Eu entendo que seja alguma coisa de estudo de parasitas, pelo radical da palavra. E o que seriam os parasitas? Tipo, vermes, algumas coisas que se hospedam e vivem em organismos, se instalam, vivem, tipo, se alimentam de alguns seres vivos. Assim. Certo. Tá certo, seu raciocínio tá certo. Mais alguém? Alguém mais quer complementar? Não, meu raciocínio é mais ou menos parecido com o dela aí. Eu ia falar dessa mesma forma, assim, mais ou menos. Tanto em animais, acredito, quanto em seres vivos, né? Isso. Animais de forma geral, lembrando que nós humanos somos animais, né? Só que somos animais racionais. Então, os parasitas são organismos justamente, como a Ervaneide falou, que eles vão, ela falou se alimentar, né? Mas eles podem não só se alimentar, mas viver de uma forma geral todo o seu ciclo de vida, né? Desde o momento de nascer, crescer, se reproduzir, morrer, né? Então tem organismos que eles precisam de um outro organismo para fazer todo esse ciclo de vida. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, na parte da introdução da parasitologia, alguns organismos que dependem 100% de outro para sobreviver, e também temos aqueles outros organismos que uma parte do seu ciclo de vida tem que estar no outro organismo, certo? A gente vai ver essas diferenças. E dentro dos organismos que a gente vai estudar, né, a parasitologia é imensa, é gigantesca, então a gente vai focar mais naquelas doenças que vão ser mais comuns para o nosso dia a dia, certo? E a gente vai focar em alguns grupos apenas. Então,
dentro da disciplina de parasitologia, a gente não estuda micro-organismos como bactérias, vírus e fungos, tá? Isso compreenderia dentro da disciplina de microbiologia. Eu não sei se vocês já tiveram ou ainda vão ter. Já tiveram, né? Semestre passado? Algumas? Pronto. Então, são micro-organismos também, assim como os parasitos, né? Que vão estar se alojando no outro organismo e tendo uma parte do seu ciclo de vida causando doenças na gente. Alguns desses micro-organismos, se o indivíduo, né, que a gente chama de hospedeiro, então aquela pessoa que vai estar contaminada com aquele parasito, ela tiver com a saúde ok, né, seu sistema imune ok, então algumas das doenças que a gente vai ver, ela não vai fazer nada. Você estava ali com o parasita, ele passou por você e você nem tchuiu, como o povo diz. Né? Um exemplo, né, lembrando que não, esse exemplo que eu vou dar não é de parasitologia, é de microbiologia, mas segue o mesmo raciocínio. A Covid, algumas pessoas, né, nem sabem que tiveram, porque são o que a gente chama de assintomáticos, né? Então, quando tem o prefixo A, o A vai ser de ausência, então assintomático é ausência de sintomas. E vão ter os sintomáticos, que são aqueles que vão manifestar, né, alguma sintomatologia relacionada àquele parasito. Então, a gente, dentro da parasitologia, vai ver, né, que como disse a aula introdutória, a gente vai ver diversas dessas relações, né, e focando naqueles que são mais importantes e mais comuns. Então, vou iniciar aqui nossos slides. Então, eu sou bióloga pela UFPB, como eu falei inicialmente, né? Eu sou especialista em gestão ambiental, educação à distância, perícia e auditoria ambiental e também saúde coletiva, e mestre em ecologia e conservação. Então, né, eu procurei me diversificar bastante dentro da minha formação, do meu conhecimento, para cada vez mais estar podendo dar uma aula com melhor qualidade. Tá? Então, não adianta eu estar dentro da área da saúde, por exemplo, e me focando só na área de biologia. Não, vocês estão se formando, estão estudando para se formar como enfermeiras. Então, eu tenho que direcionar o meu conhecimento para o que é importante para vocês. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu, como bióloga, estudei, né, dentro da parasitologia, para vocês não é importante. Eu tenho que me focar no que é importante para vocês. Então, eu vou estar trazendo essa perspectiva para a formação dos, no caso de vocês das, né, que só são mulheres, então das enfermeiras. Já, por exemplo, se eu fosse dar uma aula para a turma de biomedicina, o foco, o direcionamento já seria outro, porque eles precisam fazer identificação, né? Eles precisam levar no laboratório, fazer análise daquelas amostras, saber exatamente qual é a morfologia daquele organismo, coisa que vocês não vão fazer. Vocês, o foco é maior o quê? Entender como a pessoa pode vir a se contaminar, né, as situações de risco, vamos dizer assim, sinais, sintomas, medicamentos, saber os medicamentos que podem ser utilizados ou não para gestantes, por exemplo, que a gente vai bater muito nessa tecla, tá? Precisa ter muito cuidado. Então, vamos lá, passando os slides aqui para vocês. Então, dentro da disciplina, né, no estudo da parasitologia, a gente vai estudar sobre os protozoários, helmintos e ectoparasitas. Então, quando eu falei para vocês, né, que eu fiz a comparação com a microbiologia, com fungos, vírus e bactérias, esses três grupos, eles são microscópicos. Então, eles são micro-organismos. Por isso que o nome microbiologia, certo? Porque eles só podem ser visualizados através de um instrumento, né, de aumento, que é o microscópio. Já na parasitologia, a gente vai ter organismos microscópicos, como no caso dos protozoários, certo? A gente tem aí um exemplo. Vocês sabem que estrutura vermelhinha é essa aqui? O que está vermelhinho aqui, vocês sabem o que conseguem reconhecer? Exatamente. Então, para vocês terem uma noção,
A hemácia, ela é microscópica, né? A gente vê o sangue, o vermelho ali e tal, mas as células do sangue a gente não vê a olho nu. Só para vocês terem uma noção de escala, né? O quanto que esse parasita, que no caso aqui é um plasmódio causador da malária, ele é pequeno, certo? Então, os protozoários vão ser organismos microscópicos. Já os eumintos, e aí puxando para o conceito que a Ivaneide falou, né, que ela falou uma palavrinha que foi qual? Vermes. Já ouviram falar de vermes? Vermes é o que popularmente a gente conhece como um grupo de parasitas, que principalmente vão ser aqueles que a gente consegue enxergar a olho nu. Quem aqui já viu, não necessariamente ao vivo, mas já ouviu falar de alguém que estava, ouviu numa reportagem, né, num documentário, alguma coisa do tipo? Quem aqui já viu uma lombriga? Ou ouviu falar sobre lombriga? Ou até já teve? Pode ser até que já tenha tido e botou para fora. Quem nunca teve uma lombriga, né? Para ser alimentada. Então, quando a gente costuma falar no popular, né? Lombriga é um verme, certo? Só que vocês agora, como futuros enfermeiros, vocês vão estar dando, né, as nomenclaturas corretas. Então, por exemplo, a lombriga tem um nome popular de lombriga, mas o nome correto dela é Ascaris lumbricoides. Não precisam se assustar. Esses nomes feios, vocês vão precisar saber, tá? São nomes em latim, que são nomes das espécies, porque existe uma grande diferença, né, entre nome comum e nome científico. Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Se eu não me engano, acho que é fruta do conde. Acho que é essa. Não, vou mais fácil. Todo mundo, vocês todas são daqui, de João Pessoa, Paraíba? Quer dizer, da Paraíba, do Nordeste? Sim. Sabrina é de onde? Eu sou carioca. Ah, então pronto, você vai entender bem essa diferença. Para a gente, um alimento bem comum é macaxeira. Para vocês, como é que chama lá? Aipim, né? Lá chama aipim, É a mesma espécie, né? O mesmo alimento. Mas se num país, né, a gente tem organismos, sejam plantas, animais, né, parasitas, seja lá o que for, se a gente tem seres vivos num único país, que dependendo da região, às vezes de cidade para cidade, muda o nome, imagina no mundo inteiro. Imagina aqui no Brasil, a pessoa falar lombriga, aí nos Estados Unidos vai ter um outro nome, que eu não sei nem como é, no Japão outro. Então, imagina o caos que seria para se falar da mesma doença. Então, para se evitar isso, foi criada uma regra que a gente chama de regra de nomenclatura, ou taxonomia, que é justamente você. E aí a gente vai ver isso com mais calma, mas só para adiantar essa parte introdutória para vocês, a gente tem essa regra que diz que os nomes devem ser em latim. Então, por isso que vocês vão conhecer a lombriga não só pelo nome de lombriga, mas também pelo nome de Ascaris lumbricoides, certo? Então, quando eu falar Plasmodium falciparum, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Taenia solio, esses nomes feitos tudinho, vocês vão ficar sabendo do que é que eu vou estar me referindo, tá? Então, não aprendam só o nome comum. Vocês estão se formando para aprender também os termos técnicos, os termos corretos, certo? Lógico que você não vai chegar para uma paciente que está com a lombriga e vai dizer você está com a Ascaris lumbricoides. Ela vai dizer, pronto, morri, né? Estou com a doença terminal. Então, não. Você vai explicar, você está com um verme, né? Que verme todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o que é. Então, você está com um verme, aquela lombriguinha que parece uma minhoquinha comprida, dependendo do caso da paciente, da situação, né, do quadro clínico dela e do avanço da doença, você já vai identificar que você está eliminando junto com as fezes. Então, aquelas minhoquinhas que ficam lá no seu cocô, né,
é isso aqui, é a lombriga, tá? Então vocês vão, né, lógico, adaptar a linguagem para poder falar com o público que vocês estiverem, né, atendendo ali. Lógico que para falar com o médico, né, para falar com o pessoal da análises clínicas, aí você já não vai estar usando, né, uma linguagem mais comum, você já vai usar termos mais técnicos. Então, a gente tem, né, os eumintos que podem ser tanto microscópicos, como também enormes. Para vocês terem ideia, a lombriga que eu estava falando há pouco, a fêmea dela pode chegar em torno de 40 centímetros. Deixa eu ver, eu tenho uma régua aqui. Essa régua tem 30, certo? 40, deixa eu aumentar mais aqui, seria mais ou menos isso aqui. Imagine uma bichinha dessa dentro da gente. E essa não é um dos maiores parasitas que a gente pode ter. Para vocês terem uma ideia, a tênia, tá? A tênia, ela pode chegar até 11 metros. Metros, não são centímetros. Então, né, um micro-organismo, ela é muito fininha, ela parece uma fita, então ela não ocupa tanto espaço, né? Até porque nós temos metros de intestino, que é onde ela fica alojada quando adulta. Mas para vocês terem uma ideia, né, é um organismo imenso que vai estar dentro da gente, né, nos parasitando. Então, protozoários vão ser micro-organismos, né, organismos microscópicos. Já os eumintos podem ser microscópicos ou não, vai depender da espécie. E a gente tem os ectoparasitas. O que seriam ectoparasitas? Tem um exemplo aí de um carrapato, mas trazendo para a parte de parasitologia. O que seria ecto? O que seria ecto? Esse prefixo ecto. Então, a gente tem parasitas externos. O carrapato, ele fica dentro da gente ou fora? Fica fora, né? Fica sugando o nosso sangue pela pele. Geralmente em animais. Mas a gente também pode ser picado, né, por um carrapato. Inclusive, tem uma doença que o carrapato, ele pode transmitir para a gente, não ele necessariamente, é porque ele vai ter um micro-organismo nele, que é uma bactéria, tá? E aí quando ele pica a gente, né, que ele vai sugar o nosso sangue, ele acaba transmitindo essa bactéria para a gente, que é a doença de Lyme. Aqui no Brasil ela não é comum, mas nos Estados Unidos ela acontece com mais frequência. Inclusive, vocês conhecem aquela cantora Avril Lavigne? Já ouviram falar? Ela até tá desaparecida, né, ultimamente, assim. Quase peguei uma muriçoca. Então, uma muriçoca é um parasita. Tá? Então, a Avril Lavigne, que é uma cantora americana, quer dizer, ela é canadense, né, mas fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, ela adquiriu a doença de Lyme. E aí ela teve que se afastar um tempo, mas hoje em dia ela tá bem, afeta o sistema nervoso. Mas é microbiologia doença de Lyme. Só para usar como exemplo que o parasita, o ectoparasita, que é o carrapato, ele é um parasita porque ele vai sugar o nosso sangue, tá? Mas além disso, ele também pode transmitir alguma doença, como no caso dos mosquitos. Os mosquitos, eles picam e sugam o nosso sangue, né? Então, ele está nos parasitando, mas eles também vão transmitir outras doenças, como no caso da malária, tá? Ivanete, você levantou a mão, pode falar, depois Luísa. Professora, no caso do barbeiro, ele também é um ectoparasita? A gente vai falar dele também. Uma doença que é transmitida por ele, quer dizer, não por ele. Né? Ele vai ter o parasita e o parasita vai ser eliminado por ele, que é o toxoplasmose, não, desculpa. A Trypanosoma cruzi, certo? É uma das primeiras doenças que a gente vai estudar, que popularmente aqui no Brasil é chamada de doença de Chagas. Já ouviram falar? Já. Pronto. A doença de Chagas, ela é uma das formas, né, da pessoa se contaminar. Deixa eu só
Deixa eu ver o teu mudo, Rivaneide, porque fica dando retorno na minha fala. Sim, a doença de Chagas, o barbeiro, ele se contamina, tá? E quando ele vai se alimentar, ele defeca ao mesmo tempo. E nessas fezes, a gente acaba se contaminando pelo Trypanosoma cruzi, certo? A gente vai ver isso com calma também. Oi, Luísa, pode falar. Professora, eu não sei se ele se classifica. Essa é a minha pergunta. É bicho geográfico que fica aquela marca assim né, na de pele, cobra mesmo, né, no corpo, que eu já vi muito assim no interior, principalmente naquelas crianças de interior, eu já vi muito, sabe? Eu sempre vou ao interior e eu sempre vejo. Ele se classifica como o Sim. no A gente vai falar sobre ele. ectoparasita? Não, ele é interno. Ele é interno. Ele fica por baixo da pele. Só que qual é a curiosidade do bicho geográfico? Que, popularmente conhecido assim, mas é a larva migrans. A larva migrans, ela não é um parasita humano, certo? Por isso que a gente fala, né? Ah, se você tem um cachorro em casa, né? Você pegou do cachorro. Então, ele é um parasita de animal. E aí, quando ele atinge a gente, ele tenta entrar no nosso corpo. Só que aí ele só fica na superfície da pele. Então, o caminho que ele vai percorrendo, né, tentando entrar, é justamente a marca que vai ficando na pele da pessoa. Certo? A gente vai falar isso lá na frente, certo? Vamos conversar sobre a larva migras. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Pronto, então esses 3 grupos, né? Não é porque são 3 grupos que são poucas doenças, vão ser muitas, tá? Mas também não são todas, né? Como eu disse, é o que é possível a gente fazer dentro da disciplina, porque é muita informação. Vocês vão ver que é uma disciplina com muito conteúdo, né? Mas, pelo menos da minha parte, eu acho que é mais gostoso de estudar. Certo? Porque é mais prático para vocês. Diferente, por exemplo, de bioquímica, biofísica, que é aquela coisa mais, vamos dizer, menos palpável, né? Porque uma coisa é você ver o parasita, ver a manifestação clínica, né? Tratar aquilo, eu acho que é mais fácil. Então, eu particularmente gosto mais da área de parasitologia, apesar de ser muita informação, como eu disse, muito conteúdo, mas eu acho que vocês também vou tentar ao máximo fazer com que vocês também gostem de disciplina e possam estar aprendendo, porque principalmente quem vai atuar em unidades básicas, né, em unidades de saúde da família, por aí vai, assim, uma das coisas mais comuns que você encontrar vai ser justamente, principalmente crianças, tá? Trabalhar em comunidades carentes, né? Que infelizmente a gente tem muito aqui no Brasil, a falta de saneamento básico. Isso é uma realidade muito triste, mas que é comum aqui. Vai ser principalmente onde a gente vai encontrar isso e vocês vão entender o porquê. Na aula de hoje a gente já vai falar um pouquinho sobre. Então, né, a ementa da disciplina de parasitologia, resumidamente, é o estudo dos parasitas, né? Onde a gente vai estudar tanto organismos e vetores biológicos do homem e a sua distribuição. Por que seria importante? Primeiro, o que é distribuição geográfica? Antes de eu fazer outra pergunta. O que é que vocês acham? Gente, o que seria a distribuição geográfica de um organismo? Pode falar, Erivaneide. Bom, distribuição geográfica é aonde aquele organismo ele vai existir, certo? Então existem organismos que eles são o que a gente chama de cosmopolitas, ou seja, eles vão estar em todo mundo. Já vão ter outros organismos que vão ser restritos, por exemplo, a regiões tropicais. Ou seja, regiões mais quentes,
certo? Aqui no Brasil, por exemplo, como eu falei, a gente vai focar, né, principalmente em doenças que estão no nosso país. Então, existem algumas doenças que elas vão ser restritas a algumas regiões do país. Então, por exemplo, se um paciente chega com certos sintomas, e aí você sabe que aqueles sintomas são característicos de doenças parasitárias locais, aí, o que é que vocês têm que fazer? Lembrando, não sei se vocês já viram, né, em alguma outra disciplina, se não, falando aí pela primeira vez. Anamnese, o que seria isso? Anamnese é, entre aspas, vamos dizer assim, é aquela entrevista que o enfermeiro faz com o paciente. Quando o paciente chega, o que é que o enfermeiro deve fazer? Analisar, né, fazer um exame físico, conversar com aquele paciente sobre sinais e sintomas que ele está apresentando e justamente a anamnese é a história, né, você conversar também com aquele paciente a respeito de, na região que você mora, tem saneamento básico? Você viajou para algum outro local, né, fora do estado, nos últimos, sei lá, dependendo da doença, nos últimos dias, semanas, meses, anos? Tipo de Você é moradia. daqui? Tipo de moradia. Então, tudo isso vai influenciar na hora de vocês direcionarem um diagnóstico. Na verdade, nem direcionar um diagnóstico, direcionar um exame. Vocês terem aquela noção, está apresentando tal característica, então pode ser, vamos supor, um parasita que vai estar no sangue daquele paciente, certo? Ou então um que está acometendo o coração, certo? Então vão ter sinais, né, características ali, através da conversa, da anamnese, avaliando exame físico, né, sinais, sintomas e essa conversa, vocês vão saber, olha, aquele paciente, ele é lá do norte, ele nasceu no norte e viveu lá até seus 30 anos, hoje está com 40, morando aqui e está apresentando características cardíacas. A gente pode pensar o quê? Eita, pode ser que esse paciente tenha doença de Chagas, né? Ele está apresentando uma queixa cardíaca, alguns exames que ele já venha trazido. Então, vai trazendo ali situações que você, eita, pode ser isso aqui. Então, já ajuda a direcionar o exame, fazer um exame de sangue, né? Além de outros exames de imagem, para ver se ele está com a cardiomegalia, que é o aumento do coração, entre outras características. Então, viram como é importante a distribuição geográfica da doença, né, do parasita? Então, através disso, vocês podem direcionar ali como que vocês vão estar tratando aquele paciente, né? Seguindo adiante com aquele paciente. Certinho? Deu para entender a distribuição geográfica? Então, vai ser onde aquela espécie ela vai existir, podendo ser no mundo todo, né, que é mais complicado de combater, como os mosquitos, né? Ou restritas a algumas regiões. Que aí a gente vai ver alguns termos como endemia, epidemia, pandemia, a gente vai explicar tudo isso, certo? Que, como eu disse, é muita informação hoje, mas a informação, né, a grande quantidade de informação hoje que vocês estão recebendo, a gente vai ver com calma durante as aulas. Por enquanto, ok, podemos seguir? Então, já está com 42 Sim. aula e a gente falou só aqui da ementa da disciplina. Vamos lá. Os objetivos da disciplina, então, né? Proporcionar conhecimentos básicos de morfologia dos parasitas, conhecer os mais importantes de interesse à saúde humana. E aí eu pergunto para vocês, o que é morfologia? E aí? Vou puxar bastante de vocês, assim, alguns termozinhos, porque vai ser importante para vocês conhecerem, tá? Morfologia é o estudo da forma. Logia vem de logos, tá? Acho que é do grego, agora não lembro se é do grego ou é do latim, mas acho que é do latim. Não, eu acho que é do latim.
Vem de logos. E aí, logos é estudo. Por isso, biologia. Bio vem de vida. Logia de logos. Então, estudo da vida. Né? Então, morfologia. Morfo vem de forma. E logia, logos, de estudo. Então, o estudo da forma. Por exemplo, se você tiver um cachorro e um gato na sua frente, vocês sabem identificar quem é o cachorro e quem é o gato? Vou até pegar aqui. Tem 2 exemplos aqui para vocês. Desses aqui. Aqui é minha mão direita, aqui é minha mão esquerda. Quem é o cachorro e quem é o gato? Vocês sabem identificar? Tá ruim para ver? Sim. Quem é o cachorro? Sim. O cachorro é o da esquerda e o gatinho da direita. Tá, no caso, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda, é porque vocês veem o oposto de mim. Ah, sim. Mas, por que É o você... branco. Isso, fica mais fácil. O gatinho é o branco, o cachorrinho é o preto. É o amarelo. Então, por que vocês conseguiram identificar? Porque vocês conhecem o formato, né? A forma do indivíduo gato e do indivíduo cachorro. Então, da morfologia é justamente, né? Ficou até redundante, porque a morfologia já é estudo, né? Então, a gente conhecer a morfologia é a gente saber, principalmente no caso de vocês, como enfermeiros, uma pessoa tá botando uma lombriga ali para fora, tá vomitando uma tênia, tá ali, visível, né? Então, você saber dizer, as características, né, do corpo daquele indivíduo são essas, então o organismo vai ser esse. Lógico que vocês não vão poder dar o diagnóstico do parasita, porque tem que ser através, né, de exames laboratoriais, para ter o perito ali, né, para fazer isso. Mas você já dá o direcionamento, eu tô vendo a lombriga, né, eu tô vendo a tênia ou algum outro organismo. Então você já diz, o paciente apresentou isso aqui, tarará, e aí, né, já vai ajudar até nos primeiros tratamentos, certo? Então, fazendo isso, né, tendo os conhecimentos básicos da morfologia, falo conhecimento básico por quê? Porque, como eu disse, vocês vão ser enfermeiras, né, e não biomédicos, biólogos, né, pessoal que vai trabalhar com análises clínicas que realmente vai precisar identificar. Então, mas o básico vocês precisam saber. E com isso, né, vocês vão ter ali um conhecimento para ajudar quando vocês estiverem exercendo a profissão. E com isso, proporcionar ao aluno compreender os processos patogênicos, assim como os mecanismos de transmissão e os métodos de controle e prevenção das doenças parasitárias estudadas. Então, quando falo processos patogênicos, como que aquele organismo ele vai se manifestar na pessoa, né? A gente já falou no hospedeiro, que é como se chama. Então, no hospedeiro é a pessoa que vai estar albergando, né, aquele parasita. Então, como que aquele parasita vai se manifestar naquela pessoa? Né? Qual a patogenicidade que ele vai ter? Quais são as manifestações clínicas? Vai afetar o coração, vai afetar o intestino, vai para o sangue, vai afetar o cérebro, vai para o olho, vai para onde? Né? Vai apresentar febre, vai apresentar manifestações clínicas na pele. Então, tudo isso a gente vai estar falando durante a disciplina. Mecanismos de transmissão. Então, como que a gente adquire aquele parasita? Foi através da picada de um mosquito? Foi através de alimentos ou água não tratados? Né? No caso, alimentos não lavados e água não tratada? Qual foi? Né? Foi através deixa eu ver aqui um outro exemplo. De contato sexual sem preservativo com a pessoa contaminada. Então, tudo isso a gente vai ficar vendo. Então, a gente precisa saber qual é o mecanismo de transmissão. Por exemplo, a única doença venérea que a gente vai ver, né, a única IST, é agora deu branco. Porque tem tanto nome parecido. Tricomoníase, tá? Trichomonas vaginalis é o nome da espécie que vai transmitir a tricomoníase. A tricomoníase é uma doença bem tranquila, entre aspas, né? Porque não deixa de ser doença. Mas, assim, em relação a tantas outras ISTs que a gente pode, né, se contaminar, ela é a mais tranquila, menos patogênica, vamos dizer assim.
Só que a forma de transmissão dela é bem peculiar, assim, é bem restrita. Então, inclusive a questão de prova, já vou dizendo aí, né? Questão de prova para vocês mais para frente. Como que se transmite? Então, não é só contato sexual. Porque contato sexual a gente tem o quê? Vaginal, né? Peniano, oral e anal. Então, se você, por acaso, na prova, bota só contato sexual, tá errado, tá incompleto. Porque só pode ser através do contato sexual vaginal. Nem oral, nem anal vai se contaminar. Outra coisa, você tem que dizer Como que é o nome, professora? Como é o nome tricomonas dela? vaginalis, tricomoníase, tá? Outra coisa, tem que ser contato sexual, né, vaginal, com a pessoa sem preservativo. Porque se tiver preservativo, ela não vai se contaminar. E também tem que ser com uma pessoa contaminada. Então, vamos supor, como a pessoa se contamina pela tricomonas vaginalis? Por ato sexual sem preservativo. Por ato sexual sem preservativo. Você tem que dizer, por ato sexual sem preservativo, com a pessoa contaminada. Porque se a pessoa estiver saudável, ela não vai pegar nada, né? Então, a gente precisa, vocês precisam, vamos dizer assim, internalizar algumas informações, certo? E eu vou ficar sempre reforçando para isso, né? E entrando ali quase que por osmose para vocês, essas informações. E além de conhecer a transmissão, a gente precisa também conhecer métodos de controle e prevenção dessas doenças. Então, eu preciso saber como controlar, né, para ela não contaminar mais pessoas. Por exemplo, a Covid. Estou pegando o exemplo da Covid mais uma vez. É microbiologia, é vírus, mas serve para parasitologia também. Estou trazendo ela aqui agora só porque é a situação que a gente está vivendo, né, na pandemia. Então, métodos de controle. O que foi? Foram barreiras, né, barreiras sanitárias, fechas portos, aeroportos, para evitar ir para outros países. Só que tinha gente que já tinha viajado, que estava contaminado, que não sabia, não sei o quê, e acabou espalhando para o mundo todo. Né? Então, isso são métodos de controle. E prevenção. Prevenção é fazer o quê? É evitar que as pessoas se contaminem. Mais uma vez, o exemplo da pandemia. O que é que hoje é bem útil? O uso de máscaras, né? E uma prevenção que é bem eficaz já há dezenas de décadas, que é a questão da vacina. Né? Então já é mais. Todo mundo aqui, quando foi criança, tomou não sei quantas vacinas, né? E graças a isso a gente deixou de ter várias doenças. Algumas doenças, né, a nível mundial foram erradicadas, ou seja, acabaram graças à vacinação. Né? Então, é importante. E isso é o quê? Um método de prevenção, né? Para evitar que as doenças cheguem até aquela população. Então, um exemplo muito que a gente vai bater, eu acho que quase todas as doenças, a maioria, na verdade, das doenças que a gente vai falar, se existisse uma coisa bem simples, saneamento básico, não existiriam essas doenças. Então, vocês vão ver. Vai ficar até chato que toda vez que a gente for falar da prevenção, saneamento básico, prevenção, saneamento básico, certo? Então, vai ser algo que a gente vai bater muito na tecla. Então, continuando aqui, vamos falar de algo importante para vocês, que são as nossas avaliações, certo? Vocês precisam de nota, né? Vocês precisam, primeiramente, adquirir conhecimento. Eu vou estar aqui dando o meu máximo para que vocês adquiram esses conhecimentos da melhor forma possível, tá? Vou dar algumas dicas, a gente vai fazer revisão, né? Vou estar passando exercícios para vocês, para que vocês estejam cada vez mais, né, dominando o conteúdo da parasitologia. E, né, para isso vocês precisam de nota, né, para poder passar na disciplina, e a gente vai ter as seguintes avaliações. Para quem está chegando agora, a gente tem uma atividade que é chamada de TED. É esse aqui, ó, TED,
que é o trabalho efetivo discente. Cada professor trabalha com uma dinâmica diferente dentro, né, da sua disciplina. No meu caso, dentro da disciplina de parasitologia, o nosso TED vai ser o seguinte: vocês vão construir um glossário, tá, com os principais termos apresentados durante as aulas. Então, durante os meus slides, vão existir algumas palavras que vão estar em vermelho, tá? Ela vai estar vermelho, negrito e sublinhado. Então, não é só negrito, não é só sublinhado, ela tem que estar vermelho, negrito e sublinhado, para poder ser uma palavra do TED. À medida que eu for dando a aula, que essas palavras forem aparecendo, eu vou dizer, ó, gente, se liga que essa palavrinha aqui é do TED. Eu não vou dizer quantas são. Eu vou estar sinalizando quando elas forem aparecendo, certo? E aí vocês vão anotando. E o que é um glossário, que é o que eu quero que vocês façam? Vocês têm ideia do que é um glossário? Já ouviram falar ou já fizeram algum? Eu não, professora. Não? Não. Então, vamos lá. Vocês perceberam que já desse tempo aqui de aula que a gente teve, já 50 minutos mais ou menos, eu falei vários termos novos para vocês. Falei de vetor, falei de hospedeiro, falei de distribuição geográfica, falei de epidemia, pandemia, falei um monte de termos que alguns deles podem ter sido a primeira vez que vocês ouviram, né? Então, isso é o que a gente chama, né, termos técnicos e que vocês precisam saber o significado deles. Então, um glossário seria o equivalente a um dicionário, certo? Onde você vai ter a palavra e vai dizer o significado dela. Nos livros, né, um exemplo para a nossa disciplina aqui, nos livros de parasitologia, qualquer livro de parasitologia que vocês forem pegar, nas últimas páginas vai ter lá, glossário, certo? Tem o índice remissivo, que tem algumas palavras, né, alguns termos, e eles dizem aonde aquele conteúdo vai estar. E tem o glossário, que diz a palavra e o significado dela. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Por quê? Faz muito tempo que eu não falo tanto. De férias eu não costumo falar muito. Então, vamos lá. Eu falar, né? Eu estou dando aula aqui, falar uma palavra e o significado delas, pode ser que vocês absorvam ou não. Agora, eu falar, né? Eu dar aula, explicar o conteúdo, e você chegar em casa, você ir pesquisar aquela palavra, você ler o significado dela, você escrever aquela palavra, então você, vai fixar muito mais, tá? Inclusive, já é mais do que comprovado, tem inúmeros estudos pelo mundo todo que demonstram que, no momento que você está assistindo uma aula, você escreve, né? Não é digitar, é escrever à mão mesmo. Você aprende, muito mais. Teve um estudo que fez justamente essa comparação. Pegou uma parte da turma e os alunos era só no computador, só digitando, né, as informações do professor, e a outra parte da turma escrevendo, né, as informações que o professor fala. Por mais que você possa digitar mais rápido do que a escrita, mas a informação que você consegue absorver é muito maior na escrita do que na digitação. A digitação fica mais como algo automático, você está só digitando ali e pronto. Mas na escrita não, você tem que pensar na palavra, você, né, tem que escrever. Então você usa mais partes do cérebro para isso. E, consequentemente, você aprende mais. Então, eu gostei de ver que todo mundo aí está com caderninho, canetinha já anotando, né? Então, isso é importante. Então, quando vocês precisarem, tá, gente? Porque como isso é muita informação, eu vou falando,
Você sabe, professora, repete, por favor, alguma coisa. Pode pedir, eu paro, né? Repito se for necessário. Ou então, se vocês precisarem anotar alguma coisa, também fiquem à vontade, tá? Uma outra informação para vocês. Os slides que os professores constroem é uma propriedade do professor, né? Foi um conteúdo que o professor elaborou. Então, o professor ele não é obrigado a enviar esse material para os alunos, mas eu costumo enviar meus slides para vocês, certo? Então, eu vou mandar, agora não lembro se é até a aula 6, acho que é até a aula 6, que é o material da N1, tá, gente? Eu costumo mais ou menos terminar na aula 6 para a primeira prova. Aula 5, aula 6, porque é muito... A aula 6, ela é bem... São duas doenças que têm muita informação e muito detalhe. Então, eu vou bem devagarzinho, aí às vezes metade da aula fica para N1, metade fica para N2. E aí eu passo já esse material, até porque nesse material já vão ter aquelas palavrinhas que eu acabei de dizer que fazem parte do glossário, certo? E aí vocês já podem se adiantar no material e já indo, tá, buscando informações, tá certo? Buscando significado, porque aí quando eu falar na aula, vocês, eita, ó, eu já sei, a professora já tinha mandado material, eu já busquei o significado, então eu já sei o que a professora está falando, certo? Então, esse TED, ele pode ser feito com até 3 alunos, certo? Aí vocês se organizam. Então, até 3. Pode fazer individual, dupla ou trio. Fiquem à vontade. E esse TED, ele vai valer até 2 pontos, certo? Então, vai ter lá, vamos supor, 100 palavras. Não tem isso tudo não, tá, gente? Tô só brincando, só para botar um número. Então, vamos supor, tem 100 palavras. Então, se você colocou só 60, então, lógico que você não vai ter os 2 pontos, certo? Se você colocou o significado errado, também não vai ter os 2 pontos, né? Vai diminuindo. Então, não vão na ideia de que eu não vou corrigir, porque eu vou. Certo? Então, o glossário é, na verdade, uma coisa benéfica para vocês, porque além de reforçar, né, vocês saberem mais os termos, aprender mesmo, não só decorar os termos, vocês acabam, consequentemente, também tendo uma pontuação que vai valer para a primeira nota. Certinho? Então, até 2 pontos, por isso que é até, tem que entregar todas as palavras, e essas palavras têm que estar com o significado correto. Pode falar, Helena. Professora, e a senhora já tem data? No caso, essas palavras, a gente vai entregar... Já tem data? Assim, sim, tem tá entrega? aqui, ó. Sim, tá aqui no slide. Então, ó. Tá, entendi. É junto, no caso, com a N1, não é isso? Isso. Entendi, como eu sempre costumo fazer com E vocês. Certo, eu tenho outra dúvida. Pode falar. As palavras, vai ser, a gente faz à mão mesmo ou vai ser no Word? Tipo, a gente digita lá ou pode ser no caderno mesmo? Como a gente vai voltar presencial, eu quero que vocês voltem a treinar também a escrita de vocês, sair mais do virtual. Isso. Mas assim, Tá certo, não ficar no caderno, tá? Vocês vão precisar me entregar isso. Então, faz numa folha ofício. Caderno e depois digita e entrega a senhora, né? Não faz à mão mesmo. Faz à mão. Certo? Quem quiser deixar no caderno, até para estudar, né, para ter sempre ali aquele glossário para consulta, ok, indico, mas precisa me entregar também. Aí faz bonitinho, numa folha ofício, pautada, aí vocês que sabem, certo? Como que vai fazer. Professora? Oi, pode falar, Ervanei. Aí essas palavras do glossário, aí a gente vai saber quais são só no dia 5, é isso? Não. Lembra que eu falei que eu vou mandar o material para vocês? Então, dentro daquele material, como esse slide que está aqui, né, eu vou mandar para vocês. Então, dentro dos slides,
vão existir algumas palavras que vai estar em vermelho, negrito e sublinhado. Aí essas palavras são as palavras do glossário. Certo? Se não tiver assim, vermelho, negrito, sublinhado, não vale. Se tiver em verde, se tiver amarelo, laranja, azul, não é do glossário. Glossário só se tiver vermelho, negrito, sublinhado. Oi, Luísa, pode falar. Tem hora que eu chamo Luísa, de Helena, eu tenho um probleminha. É Luísa Helena. Tanto Não, eu faz. sei. Pode chamar de Helena ou Luísa. Professora, eu tenho outra. No caso, as palavras do glossário vai estar sempre nas suas aulas. Não necessariamente a senhora não vai ficar o tempo todo falando. A gente tem que ver que vai ser as palavras negrito, vermelho e sublinhado. Não é isso que é para a gente estar pesquisando? Quando eu estiver dando aula, um exemplo. Aqui, prova discursiva. Aí vamos supor que prova discursiva fosse uma palavra, né, do glossário. Aí eu digo, gente, aqui tem uma palavrinha do glossário, certo? Eu vou sinalizar, caso você ainda não tenha, né, colocado. E aí na aula mas antes disso, é bom que a senhora sempre manda o slide. A gente já pode adiantar, né? Isso o que a gente for vendo, né? Isso. Aí terminando a aula de hoje, eu já mando. Oi. Pode falar, Nani. Essas palavras, como a senhora falou, que eu estava anotando aqui, em livros a gente consegue também ter acesso ao significado. Consegue. Né? Qualquer livro de parasitologia, alguns de biologia também, tem algumas palavras que são mais comuns. Até na internet também vocês conseguem, tá? Não são palavras difíceis. O que eu quero é que vocês consigam entender o significado delas, porque não são muito comuns no nosso dia a dia. Tem algum link específico, alguma página de internet assim, específica? Porque às vezes a gente procura e dá um significado. Não tão assim. Eu não vou dar um exato, porque senão vai todo mundo buscar esse mesmo local. Mas tem, por exemplo, porque eu quero que vocês pesquisem, né? Quanto mais pesquisar e botar de mais de um local também, pode utilizar. Mas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Parasitologia tem muitas informações lá. Vocês podem acessar, podem estar estudando por lá também. Certo? Outra dúvida, aí a gente precisa colocar abaixo, tipo, fazer bibliografia. A referência, a bibliografia. Então, no final, né, que vão ter lá as palavras, aí no final vocês fazem as referências, certo? Colocando de onde vocês buscaram, né, a literatura ali para poder fazer o glossário, certo? Vão se acostumando a fazer isso, porque lá na frente vocês vão ser cobrados. Então, quanto mais cedo vocês aprenderem, colocar em prática, mais tranquilo vai ficar. Porque vai ser algo tão comum que vocês já sabem fazer que não vai ter mais dor de cabeça. Certo? Eu, como professora do TCC, sei o quanto os alunos penam quando não usam isso no dia a dia, né? Nas outras disciplinas, aí chega para aprender tudo só no TCC, aí complica. Então, vamos lá. Glossário, o TED, ok? Deu para entender? Sim. Certo. Então, o TED vocês vão entregar no dia 5 de abril, que é o dia da nossa primeira prova, tá? Essa prova vai ser uma prova, né? Não posso dizer se vai ser presencial ou não, porque a gente não sabe, mas vai ser referente a todo o conteúdo que a gente tiver visto até então. Certo? Eu solicitei a monitoria de parasito. Não sei se vai ter algum aluno que vai se inscrever, mas se tiver, vai ser ótimo, porque vocês vão ter, né, além das minhas aulas, um monitor para ajudar vocês a tirar dúvidas, certo? Mas, de qualquer jeito, eu vou estar também tirando as dúvidas, né, e dependendo do andar da disciplina até lá, né, do assunto, se a gente tiver adiantado mais, aí a gente pode ir fazendo também mais aulas de revisão, ou então, dependendo, eu posso marcar uma aula extra com vocês para revisão, certo? Sim, aí na N1 aqui a gente encerra a primeira nota de vocês, que é até 2 do TED e até 8 da prova, certo? E aí a gente vem a parte do que a gente chama de N2. Então, vocês vão apresentar um trabalho na jornada, tá? Valendo a metade da segunda nota. Olha o quanto que é importante.
Teve gente semestre passado que reprovou a disciplina de bioquímica. Não, acho que não chegou a reprovar, não lembro. Mas foi para a final. Porque achou que não tinha que entregar trabalho, que não ia, né, que ia se dar bem na prova. Aí acabou, né, ficando, como a prova só valia até 5, então a pessoa já não tinha ido muito bem na primeira nota, então acabou se prejudicando porque simplesmente não entregou o trabalho. Então, eu não tinha o que fazer, né? Eu não ia ser injusta com quem fez o trabalho, né? Fez a apresentação, tudo direitinho. Então, e vocês estão sabendo aqui desde o primeiro dia, tá gravado, então não tem nem como dizer que não sabiam. Então, vocês vão fazer esse trabalho valendo até 5. Próximo slide eu vou explicar qual vai ser o tema, tá? E a prova, sim, aí vai ser na semana da jornada. Quando eu estiver mais próximo da jornada, que eu divulgar o cronograma, eu vou dizer, ó, vocês vão apresentar tal dia, certo? Aí também não posso dizer como vai ser a apresentação, porque a gente não sabe daqui para lá como a pandemia vai estar, né? Mas até então vai ser presencial, a gente vai ter uma sala e vocês vão fazer a apresentação. E aí a prova, né, N2 vai valer o restante, né, da metade da nota até 5, que vai ser em junho. Reposição, dia 14 de junho. Lembrando, gente, se vocês perderam N1... Oi. No caso, a apresentação conforme o turno que a gente estuda. Quem estuda à noite vai apresentar à noite, não é isso? Isso mesmo. Sim, pronto, tá certo. Reposição, tá? Principalmente para as meninas que estão chegando agora. Como que funciona a reposição? Reposição não é recuperação, tá? Ensino superior não tem mais recuperação, não. É direto para a final. Então, como é que funciona? A reposição, vamos supor, Sabrina, ela faltou a prova da N1, tá? A prova da N1 é nessa semana aí do dia 5 de abril. Então, ela vai ter essa semana de 5 de abril para solicitar, tem no calendário acadêmico, direitinho as datas, tá? Para solicitar na secretaria a prova de reposição. Se ela faltou porque estava doente, né, tem um atestado, alguma coisa, ok, né, ela anexa na solicitação ali de reposição o atestado e ela tem direito a fazer o atestado. Ela faltou porque ela estava com preguiça de ir para a faculdade fazer a prova, não estava afim. Então, ela vai fazer a solicitação também, ela tem o direito. Só que aí ela vai ter que pagar para poder fazer essa prova, certo? Se a Sabrina faltou a N1, seja por doença, seja por preguiça, seja lá qual for o motivo, ela não quis fazer a prova. E aí vai ter a N2, né? Se ela faltar a N2, ela não vai poder repor a N1. Ou não vai poder repor a N2. Porque ela não já repôs a N1, você só tem direito a uma reposição. Ou você repõe a N1, ou você repõe a N2. Quando você falta a N1, você já tem que solicitar, né, a reposição. Então, você já não pode mais faltar a N2. Certo? Quem acha, eu vou faltar porque eu não estou, né, dominando muito, tal, vou deixar para fazer depois. Esse depois é lá em junho. Então, se você não estava segura assistindo às aulas, né, com conteúdo mais fresquinho, por mais que você não tenha tido muito tempo para estudar, mas se você não estava se sentindo seguro para fazer a prova, imagina, depois de ter visto já o conteúdo da N2 todinho para fazer a prova e ter só uma semana entre a N2 e a reposição para estudar o conteúdo todinho da N1 que você já não estava se sentindo segura antes. Né? Então, aconselho principalmente a questão da N1, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Pode ser que você faltou N1 e na N2 você está doente. E aí? Você vai ter que faltar. E aquela nota ali não vai ser 0, porque se você tiver apresentado o trabalho, você pode ter até 5. Mas de qualquer jeito,
5 você só passa se você tiver tirado 9 na N1. Né? Porque a média é 14, fica 7, né? Você tem que ter 14 pontos para poder passar, certo? Senão você vai para a final, tá bom? Então, se teve nota abaixo de 7 na soma de N1 e N2, somou e divide por 2. Se deu 6,9 para baixo, né? Você está na final. Na verdade, de 3 até 6,9. Se você teve 7 para cima, ok, você passou, curtas férias e a gente vê nos próximos semestres. Espero que ninguém fique para reposição nem final. Se for para reposição, que seja realmente algo necessário, né? Para não acabar vindo a prejudicar vocês. E nunca esqueçam de solicitar reposição. Se você faltou e não tem a solicitação da secretaria, você não pode fazer. Ah, professora, deixa, não sei o que. Não pode, gente. Porque vai estar lá na nota no sistema que você fez reposição. E aí a coordenação e a secretaria vai chamar a atenção do professor, hoje porque fulano está com nota de reposição se ele não solicitou reposição. Aí, ó, quem se ferra é a gente, professor. Tá certo? Então, vamos fazer as coisas certinhas, porque aí todo mundo, né, fica ok. E a final é no final de junho, certo? Como eu disse, espero que ninguém precise. Eu vou tentar dar o meu máximo aqui para que vocês aprendam e não tenham essa necessidade. Dúvidas em relação aí às datas, como vai funcionar? A gente vai falar da apresentação ainda, certo? E aí tem um extra para vocês, gente. Olha que coisa boa. Dia 29 de abril. Lógico que isso vai depender da danada da pandemia, né? Mas, como parasitologia tem a ver também com o meio ambiente, né? A gente vai ver muito isso dentro da disciplina. Então, eu costumo fazer uma aula prática externa, né? Que, como eu disse, vai depender de como estiver a pandemia daqui para lá, porque, por exemplo, o Jardim Botânico hoje, ele está fechado desde a semana passada, por causa do número de aumentos de casos, então a gente precisa ver qual que vai estar aberto para a gente... Eita, eu acho que dia 29... Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Acho que dia 29 de abril... Ah, não, tá certo. Pensei que eu tinha botado num domingo, mas tá certo, na sexta-feira. Então, a gente tem essa aula prática, certo? Eu vou mostrar depois, eu vou mostrar algumas fotos de algumas outras aulas que eu já tive antes da pandemia, né? Para que vocês tenham a noção de como que vai ser. Então, vamos lá. Dia 29 de abril, né? A trilha no Parque Arruda da Câmara, Bica, ou no Jardim Botânico. E de 9 a 13 de maio, a jornada. Né, que é apresentar uma amostra com... E aí vocês, tá, que vão, vamos dizer assim, trabalhar o que ficar mais cômodo para vocês, né, porque envolve custos, né, gastos, tal, então o que ficar mais conveniente para vocês. Vocês podem usar maquete, vocês podem usar banner, né, eu quero que vocês sejam criativos. Não que vocês gastem dinheiro, eu não vou estar avaliando, porque... comprou isso aqui para fazer, não sei o que, aí vai ser a nota mais alta porque gastou mais. Não, tô nem aí para isso. Eu quero que vocês façam uma coisa bem feita, não importa o método, né? Mas que façam uma coisa bem feita e que o conhecimento esteja certo, tá? Isso que eu vou estar avaliando. Então, né, apresentar, que pode ser panfleto, cartazes, banners, bem elaborados sobre o tema proposto, que a gente vai falar já. Então, aqui, né, algumas turmas que eu já fui aí com meus alunos, né, para as aulas de campo lá na Bica. Alguns animais não estão mais lá, né, morreram, mas outros estão. Então, como vocês podem ver aqui, né, teve a última que eu fiz antes da pandemia, foi um grupo bem legal, muitos alunos. A gente faz uma trilha, né? Uma caminhada, né? Vamos dizer assim. Percorre lá toda a parte da Bica, tem os guias que vão estar orientando, né? Falando sobre as espécies que tem lá e assim por diante. E tem a trilha do Jardim Botânico. Infelizmente, essa pontezinha aqui, isso já bem antes da pandemia, ela tinha caído,
ela estava interditada e até então não ajeitaram. Não sei por quê, porque madeira aí, até a madeira apreendida eles podiam usar, né, para fazer essa pontezinha de novo, né? Então, não sei o que é necessário, além de boa vontade, para poder fazer, né, ajeitar aí essa pontezinha. Então lá é bem bonito. Vocês já foram lá, ou na Bica, ou no Jardim Botânico? Não, nenhum dos dois? Na Bica. Nenhum dos dois. Então pronto, quem sabe a gente consegue para os dois. Certo? A Bica tem um gasto, tá? Tem um custo, é R$2, porque é a entrada de lá, né? Da Bica, mas também não é nada exorbitante. Essas aulas, elas são obrigatórias? Não, não são obrigatórias. Certo? Mas é interessante, principalmente como vocês falaram agora, né? Vocês não conhecem uma coisa que é da nossa cidade. Sabrina não, que é de fora. Mas mais um motivo para querer conhecer também. Porque lá no Rio tem o Jardim Botânico, tem estruturas muito bonitas também. Então, aqui então a gente tem, como eu disse aqui, ó, essa ponte aqui é essa. Ela não tem mais essa. A gente não consegue passar para cá. O Jardim Botânico é toda essa área aqui, gente. Então, ela é considerada, não lembro se a maior, eu acho que é a maior, se não uma das maiores, áreas de preservação de mata dentro de um centro urbano. Né? Então, João Pessoa, né, a capital de uma cidade, e tem toda essa mata dentro, preservada dentro, no meio da cidade. Então, tem árvores gigantescas, como vocês podem ver aqui, né, em termos de escala, as pessoas iam parte, né, da raiz dessa árvore, então são de mais de 10, 15 metros de altura aí. Tem esse riozinho que passa, né, e ele vai aqui para a comunidade de São Rafael também, e passa por parte de João Pessoa. Era antigamente onde tem os poços, por isso que o nome popularmente, eu não sei se a Sabrina conhece, porque é de fora, mas as meninas que são daqui, eu acho que provavelmente vão conhecer. O nome do Jardim Botânico, popularmente, né, ele é conhecido como Mata do Buraquinho. Vocês sabiam disso? Tá, Mata do Buraquinho. Já escutei, já. Pronto, esse nome é porque dentro, né, dessa área tem vários poços, que antigamente, né, eram esses poços que abasteciam João Pessoa. Né? Então, esse rio que está passando aqui, ó, a água dele abastecia a cidade de João Pessoa. Hoje em dia não é mais, mas ainda tem alguns postos ativos que dá, caso, né, acabou a água de João Pessoa, ele ainda conseguiria abastecer parte de João Pessoa. Então, continuando aqui, que é aulas também que eu fiz, né? Aqui, ó, um dos poços, certo? Então, ele tem vários poços dentro, né, da mata, que é justamente aonde se tirava água antigamente. E esse aqui, eu não sei se vai dar por causa da pandemia, porque como é barco, né, assim, a gente precisa estar de máscara, precisa entrar dentro d'água, então não sei se vai conseguir. Mas para dar um gostinho para vocês, se não agora, depois. Certo? Porque eu sempre costumo convidar todas as turmas. Então, por exemplo, estou apresentando essa aula para vocês aqui, né? Essa aula que a gente vai ter, mas eu chamo outras turmas também para participar. Certo? E essa aula que eu faço é um passeio de barco, onde a gente sai do Lovina, tá? E vai para Areia Vermelha. Todos vocês conhecem a Areia Vermelha? Já ouvi falar. Mas, assim, tô perguntando conhecer de literalmente ir lá. Eu não. Não? Analice, não? Eu conheço de ir. Eu conheço de ir. Eu amo. Por mim, eu vivia dentro d'água. Seria um golfinho. Minha paixão é o mar. E aí, essa aula, a gente vai justamente para a Areia Vermelha, que é o PEMAVE, que é o Parque Estadual de Areia Vermelha. Né? Ele se tornou um parque, uma área de preservação.
E aqui numa vista aérea, né, a gente tem Cabedelo, né, Camboinha aqui, e esse banco de areia que se forma, né, poucos metros, né, eu acho que, não lembro agora exatamente quantos quilômetros, acho que dá 1 quilômetro e pouco, da praia, quando a maré está baixa. E também temos corais, né, que ajudam também a manter essa areia nessa região, né, e que é riquíssimo. A área de corais é o ambiente mais rico dentro do ambiente marinho. E por isso que se tornou uma área de preservação ambiental. E tem muita visitação, né, tudo, e aí a gente faz um passeio margeando o litoral, certo? Então, como que a gente faz? Ó, aqui a gente tem a ponta do Seixas, tá? E a gente tem as enseadas aqui. E aqui a gente tem mais ou menos por aqui Cabedelo, tá? E a areia vermelha tá aqui, ó. Então o que é que a gente faz? Sai do Lovina. Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Estão conseguindo ver, meninas, onde eu tô apontando o mouse? Sim. Pronto, tá? A gente sai margeando aqui, ó. Toda Cabedelo. Aí a gente chega no dique de Cabedelo. Vocês estão conseguindo visualizar aqui a diferença da água? Olha essa água como é bem azulzinha e olha essa como é mais escura. Por quê? Porque isso aqui é o rio, tá? E tem uma área que a gente consegue, parece que tem uma barreira mesmo, né? Apesar de ter o dique aqui, mas a gente vê a diferença aqui da água do mar para a água do rio. Por quê? Porque a água do rio vai trazendo sedimentos, né? Da cidade, das florestas e tal. Então, ela vai ter mais matéria, né, matéria orgânica. E por isso que no mar a água é mais clara e tem a questão da densidade da água também. E aí a gente entra, passa pelo Porto de Cabedelo, que é aqui, vai mais ou menos até aqui, que é onde tem uma comunidade ribeirinha, e volta. Então, esse é o trajeto que a gente faz. Aí, na volta, para em Areia Vermelha. Quem queria tomava um banho, passava um tempinho ali, e depois a gente voltava para Olovina e encerrava a nossa aula. Então, a gente passava ali, saía de manhãzinha e chegava no início da tarde. É uma aula que eu amo fazer. Mas, desde a pandemia, né, fiquei impossibilitada de estar apresentando isso para os meus alunos. Aí a gente passa pelo farol também, lá de Cabedelo. Aí, como vocês podem visualizar aqui, ó, a gente chegou bem pertinho. Essa aula foram poucos alunos, aí a gente foi de lancha. Então, foi uma aula gostosa também. Ficamos lá mais tempo em Areia Vermelha, né, porque a gente foi de lancha, aí é bem mais rápida do que um barco, e aí a gente ficou mais tempo tomando banho, curtindo lá a Areia Vermelha. Lembrando que em qualquer uma dessas aulas, seja na Bica, no Jardim Botânico, ou se a gente tiver essa, né, agora ou futuramente, é uma aula, então, estritamente proibido qualquer consumo de bebidas alcoólicas, certo? Então, vamos para... Pronto, essas fotos aqui fui eu que fiz, né? Durante a aula, para vocês terem um gostinho aí de vontade de conhecer. E parece uma piscina, assim, como podem ver pela transparência, né? É maravilhoso de mergulhar. Para quem gosta tanto quanto eu, se faz nessa área. A apresentação do trabalho. Então, como que vocês vão fazer esse trabalho que vocês vão apresentar na jornada de vocês? Até 3 alunos. E eu quero que vocês busquem sobre fitoterapia aplicada a doenças parasitárias. Vocês sabem o que é fitoterapia? Professora, é o que estão usando muito agora, né? Em pós. Ou não? Não sei. Sim, Em mas o que é? pós-operatórios, que põe aquelas fitas. É peraí, um tratamento terapêutico. Sim, mas de quê? Através. É o que era, Vanei? Medicamentos fitoterápicos à base de plantas. Ah, isso mesmo. Então, a fitoterapia é uma terapia, né, um tratamento que ele é desenvolvido através das plantas, certo? Cada vez mais estão, né, avançando os estudos aí
para que se evite, né, ou se diminua a questão das coisas sintéticas, né? A gente já se contamina tanto, a gente já coloca tanta substância no nosso corpo, e às vezes a gente tem uma planta, às vezes no nosso quintal, né, a gente tem uma planta que pode ser útil, lógico, que sendo usada corretamente, né? Como diz uma frase, né, bem comum, eu acho que vocês já ouviram falar, a diferença de um remédio e um veneno é a dose, né? Então, e aquela questão que também tudo em excesso é veneno, né? Até água, se você tomar demais, você vai, né, ter consequências disso. Então, a fitoterapia também. A fitoterapia, né, as plantas, em certa dosagem, ela pode ser benéfica, mas também se for usada de uma outra forma, ela pode ser prejudicial, certo? Então, lembram que eu falei que as doenças parasitárias, elas são muito comuns em comunidades mais carentes? Lembram que eu falei isso? Então, o que é que vocês acham que é mais fácil? Uma pessoa que vive numa comunidade carente conseguir uma planta e se tratar com essa planta, ou ir numa farmácia e ter que comprar uma medicação cara? É muito mais fácil vocês terem um conhecimento da fitoterapia e mostrar para aquele paciente como que ele pode fazer aquela medicação fitoterápica, aquele tratamento fitoterápico, né, em casa. Não é mais fácil? Às vezes ele não vai ter custo nenhum. Certo? Então, eu quero que vocês pesquisem justamente sobre a fitoterapia aplicada a doenças parasitárias. Entenderam? Qual vai ser a doença? Sim. Vocês que vão atrás. Certo? Vocês vão atrás da planta e vão atrás da doença. Certo? E vão encaixar aí. Oi, Ana. Se chegar a repetir a mesma doença, tem algum problema ou é bom a gente... Não tem problema. Não, o ideal seria que vocês escolhessem doenças diferentes, plantas diferentes. Às vezes pode ser até a mesma doença, mas um tratamento diferente do outro. Certo? O ideal seria que não repetisse. Porque tem tantas doenças, tantos fitoterápicos, e a turma de vocês é tão pequena que não justificaria misturar. Ou misturar não, ficar igual. A gente poderia também estar entrando em consenso no grupo, né? Para, tipo, ninguém pegar a mesma doença, porque às vezes a pessoa não compartilha com a doença que vai entendeu? E assim, vamos supor, é nossa primeira aula. Vocês já podem ir pesquisando, né? Já podem ir indo atrás. Então, vamos supor que o seu grupo analisa, eu já decidi, a gente vai fazer sobre tal doença. Então, bota para o grupo lá, ó, gente, meu grupo aqui, ou então, se você for fazer sozinha, vou fazer sobre isso, sobre tal doença com tal fitoterápico. Pronto. Então, ninguém mais vai, né, buscar sobre aquele. Então, já diz, isso aqui já tem gente, então não vou mais usar. Certo? Então, um exemplo. Alho é muito utilizado para várias doenças. Deixa eu ver outra coisa que é bem comum utilizada assim para parasitas. Hortelã, certo? É bem comum também. Então, vocês podem estar, né, dando uma procurada e vendo usos diferentes. Então, por exemplo, tem doença que a gente vai falar que ela tem manifestação na pele, ela cria feridas na pele. Então, será que eu possa ter um fitoterápico para o parasita e um outro fitoterápico para a lesão na pele? Olha que ótimo, né? Eu vou estar tratando as duas coisas, eliminando o parasita ou diminuindo, né? E tratando também a lesão na pele, certo? E aí fica à vontade. Só que eu não quero só isso. Eu não quero só a fitoterapia. Lembre-se que não vale só 2 pontos, valem 5. Então eu quero um negócio bem feito. Então, eu quero que vocês relacionem, né? Vocês vão trazer a fitoterapia e relacionar a parasitologia com, né, o parasita que vocês escolheram, explicando sinais e sintomas daquela doença, como que a pessoa adquire aquela doença e como eu posso aplicar profilaxia. Olha, mais uma palavra novinha aí para vocês. Vocês sabem o que é profilaxia?
Fala aí, Sabrina, que você respondeu assim com a cabeça que sabe. Profilaxia é o tratamento, né? Aplicado para cura. Não. Profilaxia é prevenção, certo? Prevenção é para você não se contaminar. Se você está fazendo um tratamento é porque você já adoeceu, tá? Você já se contaminou. Então, profilaxia é prevenção, certo? Então, a gente não vai ficar mais falando prevenção, a gente vai falar medidas profiláticas. Ok? Como eu disse, eu vou condicionando vocês a estarem usando os termos, né, que vão ser mais corretos dentro da formação de vocês. Vocês têm que saber que profilaxia e prevenção é a mesma coisa. E em determinados momentos vocês vão usar a palavra profilaxia, em outros vão usar prevenção. Então, para um paciente, por exemplo, você não vai dizer, as medidas profiláticas que você vai ter que fazer. Não vai fazer o quê? Então, a prevenção, né? Vamos supor, tem uma pessoa doente na casa e a prevenção para os outros não se contaminar vai ser isso, isso e isso. Falar um pouco da anatomia, em que sentido? Vamos supor, eu vou falar um exemplo, tá, gente? Vou falar sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode afetar o coração, né, causando a cardiomegalia. Ela pode afetar o cólon, que é parte do intestino grosso, tá? Então, aonde que fica isso? Aonde que fica o coração? Aonde que fica o intestino grosso? Ela pode causar o megaesôfago. E aí, onde que fica o esôfago? Mas se eu tô com crescimento no esôfago, né, tá inchando ali, tá se desenvolvendo a manifestação. Então, eu sabendo onde fica o esôfago, o paciente falando ali onde ele está sentindo, porque muitas vezes ele não conhece a sua anatomia interna, aí ele vai apontar, ele vai dizer, tô com dor aqui, tô com dor ali. Você tem que conhecer a anatomia, né? Então, você tem que dizer, eita, peraí, se ele está com a dor em tal região, então provavelmente é tal órgão. Um exemplo bem simples, né? A apendicite. A apendicite, ela tem características, né, que quando você está no processo inflamatório mesmo, agudo, a pessoa vai ter o quê? Uma dor no quadrante inferior direito, né? Então, o apêndice fica aqui no lado direito, mais próximo da perna, a pessoa começa a ter enjoos, vomitar, não consegue levantar a perna direita, é uma característica, né, bem comum. Então, chega um paciente com essas características, vomitando, puxando da perna, eita, você tá com dor aqui do lado direito, assim, da onde da perna tá, você não tá conseguindo mexer? Tô. Pronto. Manda para fazer exame de imagem, porque a chance de ser uma apendicite é quase 100%. Tá? Então, conhecer a anatomia vai ser importante também para ajudar a direcionar ali, né, em relação aos sinais e sintomas. Imunologia. Então, qual a reação do corpo, né, ao agente? O que é agente etiológico? Vocês sabem? Já ouviram falar? Não. Não? Vamos lá. É o agente causador daquela doença? Exatamente. Lembra que a gente já falou de vetor e de hospedeiro? Né? Pronto. Então, eu falei que o mosquito, né, não vou entrar em detalhes na espécie agora, porque tem muita informação já por um dia, mas o mosquito tem uma espécie de mosquito que causa, estou botando entre aspas porque eu vou explicar o porquê. A malária. É o mosquito que causa a malária? Não. O mosquito é o vetor, ou seja, ele vai pegar a malária, ele está contaminado, tá, com o protozoário da malária, ele vai picar lá a pessoa, puxar o sangue da pessoa, só que quando ele vai picar a pessoa, ele solta o parasita pelo seu canal oral, né? E aí, no que ele faz isso, a pessoa se contamina. Foi o mosquito que transmitiu a doença,
Se ele não tivesse a malária ali nele, o plasmódio, se ele puxar o sangue, a pessoa ia adoecer? Não. Ele serviu como vetor, né? Tô dando esse exemplo aqui, mas depois a gente vai compreender o ciclo correto, tá, gente? Eu tô resumindo aqui, falando alguns termos até, entre aspas, errado, mas só para que vocês possam entender uma parte do que eu tô querendo falar aqui. Então, o mosquito picar lá a pessoa, tá só chupando sangue e causando a irritaçãozinha, né? Porque coça. Mas se o mosquito tá contaminado e ele pica a pessoa, aí ele vai transmitir, aí a doença vai ser transmitida, vai entrar no corpo da pessoa pelo plasmódio. Então, o agente etiológico, ou seja, quem vai, como a Erivaneide falou, quem vai transmitir a doença não é o mosquito. O mosquito levou o plasmódio até a pessoa, mas quem está provocando a doença vai ser o plasmódio, certo? Então, quando a gente falar de agente etiológico, vai ser a espécie transmissora da doença e não a que vai levar a doença até a pessoa, certo? Não vai ser o organismo que vai levar ou até um objeto. Vamos supor, eu vou tomar uma água contaminada. A água não é o agente, né? A água foi que estava contaminada e o organismo que estava lá dentro que vai me adoecer, certo? Então, falar um pouquinho não precisa, né, aprofundar demais, até porque a imunologia é bem complicado, mas só para que vocês falem assim, como que o corpo reage, né? O sistema imune ele vai estar reagindo ali, então como ele reage em relação àquele parasita, certo? Então, e qual a ação fitoterápica que irá combater o parasita? Então, às vezes você consegue, né, na literatura, achar que aquele fitoterápico, ele tem tal princípio ativo, né? Ele tem tal substância ali na planta que, graças a isso, vai agir no corpo dessa forma. Histologia. Então, qual tecido pode ser danificado por aquele parasita? Um exemplo, eu acho que foi Luiz Helena que perguntou da larva migrans, né, do bicho geográfico. Então, o bicho geográfico, como eu falei, ele fica na pele. Então, a pele, né, a gente tem camadas de pele, né, epiderme, derme, hipoderme. Então, a gente vai ter ali camadas de pele. E aí, quais são os tecidos que podem estar sendo atingidos ali? Certo? Ah, professora, eu preciso colocar tudo isso dentro do meu trabalho? Não, certo? Porque vai ter algumas informações que vocês não vão conseguir facilmente para poder agregar tudo, mas o máximo de informações que vocês possam conseguir, certo? E, né, a própria fitoterapia, qual é a planta que pode ser utilizada para combater o parasito ou minimizar os sintomas, certo? Porque às vezes aquele fitoterápico que você escolheu, ele não mata o parasita, mas ele vai aliviar as características de sinais e sintomas ali, certinho? Então, bom, faltam 4 minutos para encerrar nossa aula. Observem o tanto de informações que a gente teve de conteúdo de parasitologia, mas a gente nem começou ainda a disciplina. Foi só para falar. Professora, pelo amor de Deus. A gente só falou bem, né, em parasita, o mostrou lá. superficial ali, né, para que a gente possa adentrar. Mas é justamente essa aula para vocês perceberem o quanto que é rico, né, essa disciplina. E aí, a partir, né, de agora, como eu disse, eu não vou começar porque falta 3 minutos para encerrar a aula. Então, se Deus quiser, a próxima semana a gente vai estar presencialmente. E aí a gente começa com o conteúdo, certo? E vocês vão dar bastante gargalhada nessa primeira aula, com algumas coisas que eu vou falar dela, certo? Que é a questão da falta de higiene de muitos homens. Mas vamos lá, Ivani. Eu enfrento qualquer coisa agora. Como é que é? Eu passei da matéria já de biofísica. O que vier para mim é lucro. As meninas tiveram também. Química e biofísica.
Para mim foram noites terríveis. Eu estou gostando de. Parasita tá bom por enquanto, né? Tá ótimo. Tá certo, então. Então, meninas, foi um prazer revê-las, as que já estavam, né, com a disciplina comigo. Foi um prazer conhecê-las, né, Erivaneide e Analice. Espero que o primeiro contato, né, com a disciplina e comigo também tenha sido bom. Oi, Analice. Eu estava aqui no semestre passado, viu? Ah, tava? Foi mal, mulher, porque é tanta turma, tanta coisa que eu acabo me confundindo. Como vocês não costumavam abrir as câmeras, aí para decorar nome, eu sou triste para nome. Tá? Uma pessoa que não eu não sei como eu consigo decorar os nomes científicos, que é nome em latim, né? Mais complicado, eu consigo decorar. Agora, nome dos meus alunos, pense na dificuldade que eu tenho. É horrível. Então, desculpem quando eu der essas gafes aí dos nomes de vocês, é porque realmente eu sou triste para nome. Quem me conhece sabe disso aí, eu demoro. Pronto, para vocês terem uma ideia. Tem turma, né, que eu dou aula desde do P1 até o P10, né, que é com TCC. Tem aluno que eu só vou decorar o nome no último período. Porque fica mais contato, mais junto ali, falando direto, repetindo o nome, por causa dos trabalhos, eu consigo decorar, mas tirando isso, é ruim. Como a turma de vocês é pequena, eu acho que eu vou conseguir dar conta de decorar quando a gente voltar presencialmente, porque só virtual também fica ruim. Ô, professora, essa turma da gente, será que vai ser assim até o último período, hein? Só a gente. A turma de Já vocês entrou tem aí, mais gente. Erivaneide, né? Erivaneide. Tem mais gente, mas hoje não sei por que não compareceram. Ainda bem que a aula ficou gravada, né? E aí elas vão poder assistir, porque imagina o tanto de coisa que a gente já falou hoje para chegar a semana que vem na aula e iam ficar tudo, né, tudo perdido. Então, meninas, são 10 horas já. Boa noite. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, como eu sempre dizia, né, em todas as aulas. Vou continuar dizendo agora mais do que nunca, né? Se mantenham seguras, se cuidem, né, evitem, né, para estar também levando essa doença para outras pessoas. E se Deus quiser, semana que vem a gente se encontra virtual ou presencialmente, não sei, né? Até então será presencialmente, mas como a gente falou no início, quinta-feira vai sair um novo decreto, a gente não sabe se vai manter do jeito que está ou se vai restringir a questão, né, das aulas, né, na parte educacional. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa Tchau, noite. meninas. Boa noite. Tchau.